todo mundo me ouvindo? Foi para outra câmera do nada, foi? Já voltei já. Ô, Amanda, pode começar a gravar, viu? Quando você começar, você me fala. Já comecei. Começou? Certo. Então, boa noite, meninas. Hoje a gente vai ver nosso último assunto do curso. E vamos lá, string. Então, aqui tá só um meme, né? Quando você começa a programar, e aí você faz uma pergunta relacionada à programação. Aí, 10 anos depois de experiência, você tá lá fazendo, às vezes, a mesma pergunta. Então, o Google sempre vai ser o nosso melhor amigo. E, geralmente, quando a gente sentir alguma dificuldade, o bom da nossa área é isso, né? Que sempre a gente vai achar conteúdo dentro da internet aí, falando sobre isso. E que não é errado. Deixa eu só aceitar aqui, que tá entrando agora. E isso não é errado, sabe? Geralmente você se usa muito no dia a dia, no trabalho. Então isso é super normal. E que bom, né? Que a gente tem todo esse conhecimento ligado à área de TI de uma maneira tão fácil assim. Fica mais democrático, todo mundo consegue ter acesso. Vamos relembrar agora. Então, aqui está uma revisão. O que é que esse programa está fazendo? Alguém poderia me dizer? Lendo e somando as notas e tirando uma média. Isso, somando as notas e tirando a média. E aqui a gente está usando o vetor, né, para pegar as notas. Então, em vez da gente criar 10 variáveis diferentes, a gente está criando apenas um vetor, que é cada vez que a nossa estrutura de repetição ele se repete, vai mudando o índice, né? Então começa de 0, que é o primeiro índice, e vai até 9. Se um vetor tem tamanho 10, vai de 0 até 9. E aí, cada vez que está mudando, está entrando aqui, e depois eu estou somando. Então, soma igual a soma mais a posição do meu vetor, né? Já que tem o i aqui. Lembrando que quando a gente vai fazer esse tipo de coisa no nosso programa, a gente geralmente não, é aconselhável a gente começar a variável, né, que a gente está fazendo esse tipo de conta, indicando que ela é igual a 0. Por quê? Porque às vezes o computador ele pode acabar guardando dados dentro dessa variável que a gente ainda nem usou. Então, para a gente ter certeza absoluta que a variável está começando como 0, a gente indica aqui em cima, certo? E aqui fez diferente, né? Aqui o i não foi declarado dentro do for, foi declarado fora. Então, se eu quisesse até chamar o i aqui fora da estrutura de repetição dessa aqui, eu conseguiria. Já se eu tivesse colocado o i aqui dentro, se eu tivesse declarado o i dentro do for, eu não iria conseguir isso. Depois de eu fazer toda a soma de todas as minhas notas, eu venho aqui nesse cout e estou tirando a média. E aí vocês viram que aqui está diferente. Eu poderia muito bem ter criado uma variável e dito, né, variável é igual a cálculo. O nome da variável seria cálculo, e aí eu colocaria isso, e depois eu chamaria. Mas aqui já está diferente. Aqui eu não criei variável nenhuma. Eu já coloquei direto para aparecer o que está fazendo o cálculo aqui direto. Alguma dúvida em relação ao vetor? Certo.
Então, vamos dar uma revisada. Logo na segunda e na terceira aula, eu falei sobre os tipos de variáveis para vocês. Então, a gente trabalha muito com o tipo int e tipo float. É raro a gente trabalhar com double e eu acho que nem nas atividades está sendo cobrado isso. Embora eu acho que eu cheguei a ver algumas pessoas que fizeram usando double. Alguém pode me dizer o tipo float, de que tipo ele representa? Decimal. Decimal. Então, toda vez que a gente quiser trabalhar com números decimais, a gente usa float ou double. E o int é de números inteiros, certo? E eu falei rapidamente sobre o tipo literal, que é toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos. Então, aqui tem um exemplo, a, arroba. Aí vocês estão me perguntando aqui, por que aqui tem considerado um termo literal e não em números? Porque imagina a gente está fazendo um site em que a gente vai guardar um endereço de uma casa. Então, no endereço, você tem ali o número da rua, o número da casa, e a gente considera isso a parte do endereço, no caso, a parte literal. A gente não trata aquela parte do endereço como se fossem números que a gente vai fazer cálculo. Mesma coisa com CPF, por exemplo, e por aí vai. Então, em programação, é comum a gente utilizar dois tipos literais, o caractere e a string. E aí, primeiro eu vou mostrar para vocês o caractere. Apresenta apenas uma unidade literal. Por convenção, deve-se representar esse tipo entre aspas simples. Então, primeiro, eu tenho que colocar a biblioteca include string, certo? Eu vou testar depois sem a biblioteca, porque, se eu não me engano, sem a biblioteca, caractere também pega. Mas, enfim. Depois, eu coloco aqui o meu tipo, então é do tipo char. E aqui eu coloco, né, o que eu quero, que é o C. Nos algoritmos, esse tipo é descrito como char. Aí eu chego aqui no meu cout, o nome inserido é, e aí eu imprimo. Eu vou dar... Aliás, eu vou fazer com vocês aqui para ser mais rápido. Copiar. Nas próximas eu já mostro. Então, aqui está o nosso exemplo rodando. Vou dar play. E aí, que colocou, né? O nome inserido é C. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. Podem copiar pelo meu mesmo. Para vocês verem na prática esse programa rodando. Deixa eu dar menos. Então, lembrando, né? Primeiro a nossa biblioteca. Deixa eu tirar essa biblioteca para ver se vai pegar. Deixa eu ver se pega. Pega. Ou seja, no char não é necessário a gente colocar essa biblioteca, tá bom? Include string. Só no próximo que é necessário. Deixa eu ver. Isso. Gente, eu vou pedir para alguém que esteja com o microfone aí, podendo falar. Quando alguém falar no chat, por favor, passa para mim, porque nem sempre eu estou conseguindo ver o chat na hora. E podem colocar outra letra. Eu coloquei C, mas, sei lá, vou botar aqui Q. E aí vai rodar também. Colocar B. É para fazer um exatamente igual? É. Para vocês verem vocês mesmos fazendo. Com um caractere, viu? Keila, eu ainda não entendi exatamente para que serve isso. Certo. Até agora, quando a gente está fazendo os nossos programas, a gente geralmente só está trabalhando com números de, por exemplo, a nossa usuária vai estar entregando algum número para a gente. Então, por exemplo, a gente pede a média de uma aluna. A gente vai lá, a usuária vai e digita o número. A gente está pedindo a idade. A pessoa vai e digita o número. E por aí vai. E quando a gente está trabalhando também mostrando essas variáveis que a gente pega, sempre vão ser números, né? Então, a gente mostra a média e por aí vai.
a gente só usa texto quando é algum texto que a gente escreve dentro do programa para mostrar para o nosso usuário. Então, por exemplo, esse aqui é um texto que a gente usa. O nome inserido é, e aí a gente coloca, sei lá, faz de conta que a nota é, como a gente estava fazendo antes, e aí a gente iria escrever a média. Agora a gente vai aprender um outro tipo de variável, que se chama, que é o tipo literal. Então, a gente já viu o tipo inteiro e o tipo decimal, né? O tipo real. Agora, a gente vai ver o tipo literal. Então, para começar, eu vou estar mostrando para vocês um desses tipos literais, que é o char. Sabe o tipo real? O tipo real tem tanto float quanto double, certo? O tipo literal também tem dois nomes, no caso, diferentes, que a gente pode usar como tipo literal. Um é char e outro é string. Então, agora eu estou mostrando o char para vocês. Então, o char aqui, eu só vou passar de novo, apresenta apenas uma unidade literal. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, né? O nome inserido é. Mas eu posso mudar para ficar mais condizente com o que o char realmente faz. Eu posso colocar aqui, letra. Letra. Aí eu chego aqui e coloco. A letra inserida foi. E aí, quando eu imprimir, vai aparecer. A letra inserida foi B, porque eu falei aqui que era B. Então, vocês vão perceber que vai ajudar bastante a gente aprender o tipo literal, porque aí, por exemplo, quando a gente estiver fazendo um programa que calcula a média, a gente pode agora pegar o nome da nossa aluna, por exemplo. Então, a gente pode muito bem depois mostrar a média da aluna tal, a média da aluna fulana foi, e aí a gente coloca. Ficou melhor agora? Entendi agora, entendi. Aí o que eu tô pedindo para vocês é só para vocês copiarem, para vocês executarem aí. E para vocês mudarem também a letra, para vocês, no caso, colocarem a mão na massa. Me avisem, viu? Quando vocês terminarem. Keila, existe algum problema com o cedilha em si? Eu acho que o meu deu errado por causa disso. Deixa eu ver aqui. E eu não lembro, sinceramente. Mas parece que sim. Existe. Ele não aceita cedilha. Isso eu realmente não lembrava. Mas foi uma boa testar. Depois eu posso pesquisar e ver uma maneira que a gente teria para colocar o cedilha. Deixa eu ver se aceita. Também não aceita. Não aceita nenhuma pontuação, na verdade. É bom que a gente vai testar para ver se no string também aceita ou não. Vou até fazer um teste aqui. Não aceita. Agora eu realmente não lembro. Mas quem O souber. cara me perguntou se no char só pode digitar letras. Você pode digitar qualquer palavra que você queira ver como forma literal. Então, por exemplo, você pode chegar aqui e digitar como 1. Só que esse 1 não vai ser um número. Vai ser considerado uma forma literal, digamos assim. Deu para entender? Por exemplo, quando a gente trabalha com CPF, a gente não está calculando o CPF. Então, ok, 1 é um número, mas a gente vai usar 1 com uma forma diferente que não seja de calcular. Que nem quando a gente está colocando o nosso CPF, quando a gente coloca o nosso endereço.
Então, por exemplo, quando a gente está lá na internet, a gente tem que digitar algum formulário. E aí, no formulário na internet, lá está pedindo, né? Informe o endereço, informe o CPF, informe o número de identidade. Se a gente for pensar em como esse código foi produzido, a gente já vai saber, ó, provavelmente não colocaram aqui como um número do tipo inteiro ou do tipo float. Provavelmente o número aqui está sendo tratado como tipo literal, mas para escrita mesmo, e não para cálculo. Só pode digitar letras, mas palavras pode. Então, o char, como diz aqui, ó, ele apresenta apenas uma unidade literal. O jeito que o Thay falou aí, pode ser palavras dentro do limite, seria se a gente usasse o char como um vetor, o que aqui não é a proposta. A proposta, depois vocês vão ver que existe um jeito da gente usar uma variável do tipo literal, que é string, que é diferente de caractere, em que ele apresenta mais de uma unidade literal, certo? Mas o char em si só dá para você pegar uma. Todo mundo já fez aí? Já rodou? Certo. Qualquer dúvida, podem falar. E aí, né? Só para testar, se eu tentasse rodar isso aqui, iria dar erro. Por quê? Porque é mais de uma unidade literal. E o char, ele só aceita uma. Beleza? Então, aqui está um exemplo, né? Quando eu coloco mais de um, não aceita. Inclusive, ele pega o último, né? Aqui ele pegou o último também. Mas ele fala, né? É o debug. Não pegou tudo. É o computador dizendo pra gente, ó, você tá tentando fazer isso aqui, mas o char ele só aceita uma unidade. Então, no final das contas, eu vou mostrar uma unidade. Eu não vou mostrar o nome todo que você quer. E aí, para a gente fazer isso, né? Porque geralmente a gente sempre vai querer trabalhar com mais de uma unidade literal, então a gente vai querer trabalhar com nomes e por aí vai, a gente usa o string. Então, o string apresenta uma ou mais unidades literais. Por convenção, deve-se representar esse tipo entre aspas duplas. Então, a diferença de char para string. Char, a gente apresenta com aspas simples. Já string, aspas simples aqui, viu, gente? Ó, aspas simples. Já string, a gente representa com aspas duplas. E para string, a gente coloca a biblioteca, certo? A biblioteca do string. Então, aqui estão exemplos, né? Aqui tem um exemplo de char. arroba. E aqui tem um exemplo de string. Então, string apresenta uma ou mais unidades. Se eu quiser colocar só uma, eu coloco. Mas, se eu quiser colocar mais, também eu coloco. Certo? Se eu quiser colocar um e-mail, por exemplo, e por aí vai. Nos algoritmos, esse tipo é descrito como string. Então, agora, se eu quiser fazer o meu código rodar, em vez de char, eu vou colocar aqui string. E eu vou colocar nas aspas duplas. Porque string eu tenho que tratar nas aspas duplas. Beleza? Se eu colocasse nas aspas simples, iria dar erro. E agora eu posso imprimir. Aí eu posso mudar, né? Em vez de
Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Ah, sim. Ótimo. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Sim, Keila, tudo tranquilo. Vocês falam comigo. Então, eu vou passar uma atividade agora. É pegando uma variável do tipo string, que eu chamei de palavra. Eu estou dizendo o que é aqui dentro e depois eu estou pedindo para imprimir, certo? De agora, que eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, vai ser criar duas variáveis do tipo string, ok? Para cada variável, sem usar o comando de entrada, viu, gente? Sem usar o sem, vai colocar aqui, que nem eu coloquei em palavra, é a mesma coisa. Para cada variável, tá? Para cada variável, uma vai ter nome de alguém e outra sobrenome, certo? Então, primeiro aqui, criar duas variáveis do tipo string. Para cada variável, uma vai ter nome e outra vai ter sobrenome. E imprimir depois como exemplo a seguir. Então, depois vocês vão imprimir no Layout isso aqui. No exemplo, o nome eu vou dizer que é. A Simone está aí hoje, né? Vou usar Simone. Simone e o sobrenome Neres. Então, no Layout iria aparecer assim, imprimindo na tela. Iria aparecer vou colocar isso. Meu nome é Simone e meu sobrenome é Neres. E um ponto. Eu vou dar 10 minutos para vocês completarem essa atividade. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui no chat. E eu vou deixar. Eu vou deixar o. Aqui aberto para vocês verem como exemplo. Tá certo? 10 minutos tá bom para vocês? Tá sim, Keila. Pronto. 10 minutos, depois de 10 minutos vocês vão mandando e a gente vai vendo.
Pra mandar o código no chat? Sim. Ó, eu coloquei nome e sobrenome, mas depois você pode mudar e você pode colocar outra coisa, Caroline. Mas para mandar no chat, você coloca o nome e sobrenome. Não, não precisa, pode usar outro exemplo, viu? Eu coloquei o exemplo ali, Simone Neres, mas pode usar outro também. E aí, gente? Se tiverem dúvida, é só falar, viu? Deixa eu ver. Caroline, Kiara, Sara, Amanda, Patrícia, Marina, Amanda. E aí, cadê? O resto de vocês estão fazendo aí? Raquel. Isabel mandou. Por enquanto eu vou começar corrigindo, tá certo? Mas quem ainda não mandou, pode. Eu tô fazendo pelo. Viu? Vixe, final de semestre, hein? E tem problema? Barril. Vou começar por enquanto, corrigir. Mas vão fazendo aí, viu? Quem ainda tá fazendo. Então eu já mandei o Alcântara. Meu nome é Simone, meu sobrenome é Nery. Certo. O que a gente poderia fazer também é
em vez de dizer que é do tipo string duas vezes, a gente pode fazer assim também, que nem a gente faz com inteiros, com números inteiros e com floats. Então, a gente pode declarar dessa forma também, certo? Eu que não copiei a chave. Marina, mas temos obviamente. Ok. Cíntia. Maria. Meu nome é Maria Silva. Ok. Se a gente quisesse fazer aqui também, ó. Por exemplo, tem um. Olá, meu nome é Maria, e aí tem nome, e aí tem headline. A gente poderia, em vez de pular uma linha, a gente fazer só um espaço, e aí quando a gente fosse executar o programa, iria ficar assim. Não iria pular uma linha no caso. Patrícia, meu último sobrenome, Patrícia de Vida. Aqui. Vou começar agora. Meu nome é Sara e meu sobrenome é Simas. Meu nome é Cara, meu sobrenome é meu nome é Caroline, meu sobrenome é Santos. Raquel, eu não sei se o seu foi cortado e aí não pegou. Vamos por parte. Foi, porque ficou faltando fechar o. Esqueci o nome. Isso. Então, primeiro, a gente tem que colocar. Toda vez que a gente vai colocar uma biblioteca, a gente coloca, né? O jogo da velha. E aqui a gente também tem que incluir o IOStream. A gente vai ter que incluir o IOStream porque a gente vai estar trabalhando com o Cout. Então, toda vez que a gente trabalhar, né, com o nosso comando de entrada ou com o nosso comando de saída, a gente tem que usar o IOStream. Os namespace std, string nome Raquel e sobrenome Nunes. Quando a gente vai usar apenas uma vez só, a gente vai dizer que é do tipo string, em vez do ponto e vírgula, a gente vai e coloca uma vírgula. Então, a gente colocando uma vírgula, o computador sabe que são duas variáveis diferentes com nomes diferentes. Quando a gente usa o ponto e vírgula, é a mesma coisa que a gente falar para o computador. Ó, computador, encerrei, não vou mais declarar nenhuma string. E por isso o computador entende que logo aqui embaixo a gente também está declarando a string. Aí é bom a gente dar uma. Certo? E aí no final coloca o return 0 e fecha a chave. Meu nome é Raquel, meu sobrenome é Nunes.
Isabel. Assim. Cortado. Então, pra gente dizer computador acabou e a chave. Pronto. E também, só relembrando de novo, na biblioteca é assim que o computador ele entende como biblioteca. Então, que tem que colocar velha, esse do include. E como a gente está usando o out, a gente tem que usar a biblioteca IOStream. Tem que passar rápido. 9:09 já. Princesa. Certo. Beleza, então. Vamos continuar. Se alguém tiver dúvida, fala comigo, certo? Então, aqui é outro exemplo. Então, um string é uma cadeia de caracteres declarada como um array, como um vetor. Então, vamos nesse exemplo aqui, que eu coloquei Camila. Eu vou colocar no quadro aqui. Peraí. Tá todo mundo vendo o quadro aí, legal? A string pega espaço. Sim. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Só tá meio torta a impressão minha. Vou parar de apresentar aqui para ficar melhor para vocês. Ah, não tá torto não. Certo. Deixa eu ligar só a luz aqui. Tá bom. Vocês lembram que quando a gente trabalha com vetor, então, sei lá, um vetor de idade, como a gente usou da última vez. Negócio ruim já, esse controle tá falhando. Aí eu digo o tamanho do meu vetor, que é tamanho 5. Certo? E aí eu vou colocar aqui 5 idades. Mesma do exemplo passado. $50. Certo? Então, todo mundo conseguindo enxergar, né? Quem não estiver conseguindo, me fala. E lembrando que a minha primeira posição, né? O meu índice começa de 0. Aí vai 1. Vai 2. 3. E 4. Certo? Então, a string, quando eu coloco uma string, eu vou colocar aqui, não, coloca aqui, não. E vou mudar agora, Simone. Quando eu coloco uma string é um conjunto de caracteres. Então, o char, por exemplo, quando eu coloco char, ele armazena apenas um caractere. Sei lá, char, letra, é igual a quê? É como se eu estivesse lá dentro de char, tivesse a posição, que é a primeira posição, o computador ele entende que a primeira posição começa com 0, e eu coloco que é quê? É assim já. Agora, já o string,
são várias posições. Então, na primeira. Tá. Voltei. Deixa eu ver se foi porque. E o pior é que tá cheio, não sei se foi porque eu botei sabão. Sei lá. Deixa eu enxugar bem pra ver se. Então, quando eu coloco Simone, vocês estão conseguindo enxergar assim, gente? Se não tiver, me fala, viu? Primeira letra que eu coloquei é na posição 0, o I na posição 1, 2 e assim por diante. Olha que massa, eu nem contei. Ficou igual ao... Não, ficou mais. 6 letras. Certo? Então... Como assim anagrama? Tipo, quando você escreve uma palavra e fica tentando fazer novas palavras só com essas letras. E aí você vai mudando a posição das letras e aí vai criando novas palavras. Aí poderia ser... Serve já como projeto, viu? Se você quiser bolar isso como projeto, você pode fazer tipo um joguinho, né? Sobre isso. Vou voltar a apresentar. Todo mundo vê minha tela, né? Então, um string é uma cadeia de caracteres declarada como um array, no caso como um vetor, certo? E aqui tem outro exemplo, hello. Então, a primeira posição, né, a primeira palavra vai ficar guardada dentro do 0 e por aí vai. Então, essa cadeia de caractere, que a gente não enxerga muito quando a gente está colocando, né? Tipo, quando a gente escreve, a gente já enxerga todo aqui, então a gente não vê. Mas como é que o computador ele consegue transformar cada letra em palavra fazendo isso aqui? Então, tipo, puxando da nossa vida real, digamos assim, do nosso dia a dia. Quando a gente está aprendendo a escrever, quando a gente guri, primeiro a gente aprende, depois a gente junta e forma uma palavra. Então, o computador ele faz a mesma coisa, só que ele faz de uma forma bem mais rápida, né? Do que uma criança quando está começando a aprender a escrever e a ler. Certo? A forma da palavra ocupar um espaço, sim, um espaço único ao invés das letras, ao invés de tipo, você botar Simone, Simara, e serem 2 espaços, sacou? E não, tipo, 15, sei lá, não sei qual é a soma das palavras. Deixa eu pensar aqui. Você pode fazer um vetor de string. Então, por exemplo, é porque eu acho que esse negócio não tá certo. Depois a gente pode até testar. Eu, sinceramente, estou colocando aqui, mas depois é bom a gente testar. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui string. Depois a gente testa isso, viu? Me lembre, para ver se vai pegar. E aí eu coloco aqui cantoras. E aqui eu coloco um nome. Simara e Simone. Aí, para
Vocês estão conseguindo enxergar nele? Então, né? Aí, para cada posição do meu vetor, e aí cada rei vai... Tá pedindo pra eu ver o quadro? Ah, foi mal. Deixa eu... Pronto, estão vendo aí? Agora eu tô vendo. Tá, entendi. Vou deixar aqui para depois a gente testar fazendo isso, que eu nunca mais eu fiz, mas acho que é assim mesmo que roda. Esqueci só o ponto e vírgula, meu programa iria bugar. Então aqui seria, né, a quantidade e aqui outra quantidade, certo? Mas aí daqui a pouco a gente testa isso. Todo mundo vendo, né? O código. Então, como declarar uma string é assim que a gente declara uma string. Agora, como armazenar e ler uma string de socket? Então, a gente tem duas formas de armazenar uma string. No caso de pegar esse valor que a nossa usuária vai digitar. Então, o primeiro é que leia até o primeiro espaço. Então, por exemplo, o sem a gente usa o normal que a gente está acostumado, né? E aí a gente lê até o primeiro espaço. Eu acho que foi Caroline que me perguntou, né? Se tinha como pegar os espaços também. Foi Caroline ou foi Ana? Enfim, alguém me perguntou. Eu, Ana Catarina. Se tinha como pegar. Eu tô tentando. Tem algumas pessoas que eu já até sei quem é por conta da voz. Como é que fala? Aí eu tô. Entendi agora. Enfim. Se eu colocasse o CI, eu não conseguiria fazer isso, porque ele só iria pegar até o primeiro espaço. Então, por exemplo, se eu colocasse Ana espaço Catarina, ele só iria pegar Ana. Uma outra maneira de eu conseguir pegar a linha toda é usando o getLine. GetLine, ou seja, pegue a linha toda. É como se estivesse no computador. O computador, você vai pegar a linha toda e você vai armazenar dentro de uma variável nome. E nome é do tipo string, certo? Então, vou fazer aqui, pra você ver. Mas tá feio esse código, né? Vou colocar um negócio bonitinho antes. Cout, digite um nome. Aí, quando imprimir, só iria imprimir o embed. Porque depois, se eu quisesse imprimir tudo, ou já estou comentando que nem confundindo. Se eu quiser dentro de getLine eu colocaria 100, colocaria o nome então, zero, então, do tamanho 13, sendo que o índice vai dizer
Sim ou não? Assim, não foi? Que é cada posição. Eu coloquei, tipo, olhos em que tem cada valor. Aqui a gente consegue ver isso também. Quando a gente seleciona, vai um quadradinho. Quando eu clico, um quadradinho de espaço. Se eu clicar aqui só nessa letra, é porque computador, mas se eu clicar aqui, vai um quadradinho. Então, por que o computador ele consegue selecionar dessa forma? Porque a gente está selecionando um determinado caractere. E aí, quando a gente seleciona tudo, a gente está selecionando vários caracteres. Certo? Por isso que controla a quantidade de caracteres em site tipo Twitter. Sim. Quer dizer, eu nunca vi o código do negócio. Mas provavelmente pode ser isso, sim. Tipo, por exemplo, que eu não sei, mas quando a gente faz o formulário, eu não sei do Twitter, mas quando a gente faz o formulário, que a gente pede para a pessoa colocar a data de nascimento. 5, 6, 7, 8. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. A gente coloca para a pessoa preencher a data de nascimento, né? E aí, geralmente, a data de nascimento pode ser assim. Hoje é o quê? 2/12/2020. A data de nascimento geralmente é assim, certo? Então, lá no formulário, realmente, a pessoa coloca uma instrução que diga que se a pessoa colocar mais do que 10 caracteres, né, que tem aqui, não vai deixar, isso não pode ser feito. Então, por exemplo, quando a gente está nesse cadastro que a gente coloca a data de nascimento, né, geralmente já tem um comando lá que precisa nem colocar barra, esse comando aparece, outros por dentro. Vocês estão todo mundo vendo? Sim, E a gente tenta digitar, a gente não consegue, porque tem um programa lá que ele indica a quantidade de caracteres que você pode armazenar. Mesma coisa deve ser a função do Twitter, mas no Twitter a gente até consegue, né, escrever, só que aí não vai. Então, tipo, pode ter muito bem uma condição que diga, se aquele post ali que a pessoa está fazendo tiver mais da quantidade de caracteres, não deixe enviar, certo? Então, é sempre. A gente está aqui no nível 1, mas tipo, programação, no final das contas, é bem a base do que a gente está vendo agora em tudo. No mais avançado, o mesmo raciocínio. Nunca vi isso, né? Ah, tá, parece de vez em quando, eu nem sabia. Agora, enfim. Então, é isso mesmo. Tipo, no Twitter, provavelmente tem uma condição. Eu não sei como é a lógica do programa em si, mas deve ter uma condição ou algo assim que indique através da área de caractere. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Sim. Então, tem alguém aí e ainda. Você coloca isso, se eu colocar sobrenome. Você é out, eu tiro o ponto e Se tivesse vírgula. mais alguma informação, como é que eu faria isso? É isso aqui? É... Duas entradas que uso, que é
galera colocou, entendeu? E a gente precisa o tamanho. A gente pegar 800, certo? E aí a gente pegaria através do Enter. A mesma coisa a gente pode fazer aqui. Tem o nome, a gente cria uma variável do tipo string chamada sobrenome. E aqui a gente poderia pegar sobrenome. Bora ver se vai? Digite o nome e o sobrenome, né? Então, primeiro eu dei Enter e depois eu dei outro Enter. E só eu tinha pedido para imprimir o nome. Vamos ver até se vai dar um errinho aí que geralmente dá, que eu já... Depois eu vou mostrar. Então, vamos lá. Então, digite o nome, Keila. E sobrenome, Abril. Keila Abril. Foi essa a dúvida? Agora, assim, não é muito intuitivo usar. A gente sempre tem que imaginar como a usuária vai usar um programa que a gente for fazer. Então, quando a gente coloca, digite o nome e sobrenome, geralmente a pessoa não... tipo assim, não coloca o nome, aperta Enter e coloca um sobrenome. Geralmente a pessoa tem o costume de colocar tudo aqui. Entendeu? Então, se a gente quiser pegar a linha toda, é só a gente fazer isso aqui. Deixa eu ver mais uma coisa. Então, para vocês exercitarem aí, aliás, já são 9h31, eu vou fazer isso no próximo. Quando tem. Se alguém falar no chat, por favor, alguém... Fala pra mim, que eu não tô vendo. Algum programa que eu pegue o nome e é o primeiro espaço, ler uma linha inteira. Eu não vou mostrar para vocês, que eu quero que vocês vejam na prática o que poderia acontecer. Então, aqui eu vou fazer um programa, faz de conta que eu vou vender esse programa para um colégio, para um curso, em que eu tenho que receber o nome e eu tenho que receber a matrícula da pessoa. Então, o nome da pessoa, eu vou pegar o nome todo, né? Então, eu vou pegar a parte que contém espaços. Mas a matrícula, eu só quero aquele número ali da matrícula. E aí, eu posso simplesmente escolher a matrícula. Ela der um espaço sem querer e digitar outra coisa, ela não vai pegar, porque a matrícula sempre são números juntos, né? Não, eu não tenho número, um espaço e outro número ou algo. Então, como é que eu faço? Eu não sei. Vamos até o número, né? Eu só vou mudar aqui para deixar mais perto do contexto do exemplo. Então, digite o nome da aluna. Aí eu vou rodar aqui para vocês verem como é que tá. Digite o nome da aluna. Aí eu vou digitar aqui, Ivete Sangalo. Iria imprimir Ivete Sangalo. Então, o nome da aluna tá rodando, né? Eu gosto de dar um espaço aqui só para quando... Só para ficar... Eu acho mais bonitinho assim. Keila Abril.
por exemplo. E vai imprimir. Beleza? Agora, eu quero imprimir a matrícula. Então, primeiro eu tenho que criar um layout, né? Pedindo para o usuário. Digite a matrícula da aluna. Qual é o comando de entrada que eu posso utilizar aqui agora, que não pega depois dos espaços? Alguém pode me dizer? Alguém falou aqui? Eu disse nesse instante. Qual é o comando de entrada que vocês conhecem diferente do getLine? O sem? Sim. Então, o CIN, ele pega, ele guarda, armazena o valor da variável, só que ele armazena até quando não tem espaço. Se tiver espaço, o CIN ele não vai armazenar. Então, eu posso usar o CIN para pegar minha matrícula, certo? Vou dar um play aqui para ver se está rodando. Digite o nome da aluna. Ivete Sangalo. Digite a matrícula. Dá um enter. Agora eu vou pedir para imprimir. Então, vou colocar aqui. A aluna. Eu vou colocar o nome da aluna. De matrícula. E aqui eu vou colocar se o programa vai bugar ou que vai funcionar. No chat aí, quem acha que vai funcionar? Quem acha que vai funcionar, levanta a mão. Cadê? Quem acha que vai bugar, abaixa a mão. Todo mundo acha que vai funcionar? Certo. Vamos ver aqui, então. Digite o nome da aluna. Ivete Sangalo. Digite a matrícula da aluna. Funcionou, não foi? Vou fazer de forma inversa agora para ver se vai funcionar. Digite o nome da aluna. Ivete Sangalo. Digite a matrícula. Vocês viram que bugou? Todo mundo aí viu que bugou? Quando eu coloquei o 100 na frente, do getLine, que tudo que a gente faz ele recebe e ele trata de alguma forma, tudo mesmo. Até quando a gente dá um enter, o computador ele recebe esse enter para dizer, por exemplo, ela deu um enter, não quer mais fazer aquilo. Então, o enter ele também tem um valor no caso, né? É como se o enter é como se fosse uma quebra de linha, no caso, porque eu tô aqui fazendo 1000 caras de bocas e ninguém tá nem me vendo. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Certo. Então, é como se fosse a nossa quebra de linha. Quando a gente aperta o Enter, que a gente tá no 100 e a gente aperta no Enter, a gente está dizendo ao computador, ó, computador, pulou uma linha, saiu aqui, vai fazer outra coisa. Então, toda vez que a gente usar o 100 e depois o getLine, que pega a linha toda, quando eu coloco a minha matrícula, que é um 100, e dou Enter, o meu getLine, que depois eu peço, ele pega o meu Enter. Ele pega
essa parte que eu dou enter e que eu armazeno o valor dentro de enter, que não é nada, né? E aí ele armazena dentro do getLine. Então, por isso que buga. O que a gente pode usar, é um comando novo, que vocês podem usar no de vocês. O que a gente usa para não bugar o nosso código? A gente chama de ci.ignore. E o ponto e vírgula. Então, eu vou testar de novo, aqui. Digite a matrícula da aluna. Digite o nome da aluna. E agora foi. Certo? Então, esse é um comando que a gente usa. É como se estivesse dizendo computador. Ó, computador. Chega aqui no CI, meu usuário vai digitar a matrícula e armazene dentro de matrícula. E depois ignore o CIM, viu? Quando passa daqui, computador, não tem mais nada do CIM para você pegar. E aí, quando chega aqui no getLine, de novo, aí o programa roda ok. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Sim. Certo. Fazer uma última atividade com vocês aqui para a gente encerrar. Hoje passou até rápido. É, Keila, a Caroline tá falando no chat. No caso, ele bugou porque deu enter, daí não rodou. Não é que não rodou, ele bugou porque deu enter sim e rodou o programa. Porque quando a gente clica ali e clica rodar enter, é como se ele estivesse armazenando o sentido do enter, que acaba não sendo nenhum valor, dentro do próximo CIN. Então, quando a gente usa o CIN.ignore, é a gente dizendo para o computador, ó computador, depois que eu aperto Enter, esqueça esse CIN. Não venha pegar coisas acumuladas que você recebeu no CIN para sair, para armazenar dentro do meu outro CIN que está dentro de getLine. Deu para entender melhor? Então, tipo, ele bugou porque deu enter e rodou o programa. O programa acabou não... tipo assim, a gente não fez nada de errado, não foi uma sintaxe, não foi um ponto e vírgula que estava errado, não foi nada assim. Foi o jeito do computador entender, porque é o que eu sempre falo para vocês, o computador ele é burro, ele é muito burro, ele só entende o que a gente fala em detalhe. Então, isso ele não entende, aí ele vai e buga, né, que a gente chama de bugar, e armazena uma coisa que a gente não quer no momento. Então, para a gente dizer ele, para ele entender que a gente não quer mais nada daquele CIN, a gente vai e usa esse comando, CIN.ignore. Certo? Então, agora, a próxima atividade é um programa. Primeiro, use um CIN. Vocês vão criar um programa com duas variáveis do tipo string, certo? Segundo, use o CIN para receber o valor da primeira variável. E que valor é esse? Vai ser de... deixa eu ver... ano. Certo? E o terceiro, use o getLine para receber o valor da segunda variável, que vai ser, fazer coisa aleatória, a sua série favorita. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Exemplo do que vai aparecer mais ou menos para o nosso usuário, né? Então, para o nosso usuário vai aparecer, por exemplo, digite um ano, pode ser assim. E aí a usuária vai digitar um ano, 2020. E depois eu vou pedir, né? Digite a sua série favorita. E aí, exemplo aqui, Grey's Anatomy.
Vou colocar aqui. Pronto. Então, crie um programa, duas variáveis do tipo string. Vocês que vão escolher o nome dessas variáveis. Use o CIN para receber o valor da primeira variável. E o terceiro usa o getLine para receber o valor da segunda variável. E aí que você pode dizer sua série favorita aí, certo? Vou dar 10 minutos. Todo mundo entendeu o que é para ser feito nessa atividade? Sim. Certo. Vocês querem que eu deixe isso aqui? Assim, para ser uma dica para vocês? É bom uma pesquinha. Pronto. Deixa eu só tirar o meu áudio.
E aí, gente? Precisa. Para imprimir depois, viu? Alguém tem alguma dúvida? Vou começar a ver as atividades, certo? Vamos lá. Gente, o ano. Para a série. Ano, série. Eu vi aqui, tá, que você não usou a biblioteca que funcionou, né? Eu não sei se é um problema do Replit, mas, assim, não sei sinceramente se é um problema do Replit ou se hoje em dia já dá para usar string sem biblioteca, certo? Só que eu aconselho usar a biblioteca para vocês, porque, sei lá, se der algum bug por conta disso, por conta da falta da biblioteca, vai ser menos um bug para a gente resolver, porque a gente já vai ter colocado a biblioteca. Então, o de Thay, agora o de Marina. Dois mil e vinte. Sua favorita, Grace. Poderia imprimir. É porque eu não falei, né? Para imprimir depois. Mas tudo bem. Foi, eu coloquei. Sem input ignore. Eu coloquei outro corrigido depois. Certo. A Caroline também repetiu depois. Marina. O meu que bugou aqui agora. Tá bugado aí no computador de vocês? Ele tava meio lento. Aqui não. Pegou normal. Tranquilo. Vou recarregar aqui. Se eu cair, já sabem, né? Certo. Deixando dessa série. Putz, Grace é da média, tem outros anos. Aí eu não vou conseguir colocar, não. Grace. Tá ótimo. Mas eu vou colocar agora séries que tem. Se bem que a Grey's Anatomy espaço só para ver com o espaço funcionando. Headline, sim, input ignore. Copiar. Acho que é assim. Ok.
Eu, último. Ok. Putz. Pera aí, gente. Só... Rapaz, não lembro. Tá 2020. Não lembro, sinceramente. Foi em 2016. Isso. Comaço, sim. Vou botar as chaves aqui. Ano. Certo. Bem receptíveis. O de Raquel e de Cintia lá. Gente, onde que estamos? Essa é a favorita. Pronto. Mais alguém quer colocar? Ou tem alguma dúvida nessa atividade? Então, aqui está o exemplo, né? Que a gente fez no Replit, que eu fiz, na verdade, no Replit, mostrando, usando o CIM.ignore, certo? Eu vou fechar por hoje. Próxima aula a gente vê a outra parte. Diga que a gente também vai acabar cedo próxima aula, que no caso é amanhã. E lembrando que amanhã não começa 8h30, amanhã começa 8 horas. Certo? Certo. Alguém. Ah, sim, gente. Deixa eu pegar aqui em cima. Para quem ainda não assinou a chamada.